TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio, e nós somos o canal 6 da NET Rio. Nosso núcleo sindical hoje tem o nosso editorialista mensal, que é o companheiro Emanuel Cancela. Emanuel, não é isso, Emanuel? Você foi fundador um dos fundadores, é claro, sem desmerecer e sem deixar de mencionar, foi um dos fundadores do nosso Surgente, da CUT nacional e também aqui estadual, foi também da FUP, Federação Única dos Petroleiros, Federação Nacional dos Petroleiros. Manel, seja bem-vindo mais uma vez aqui, você que é diretor nosso, e brevemente você vai também estar nos ajudando aqui a manter o nosso núcleo sindical, trazendo também outros companheiros para você também entrevistar, que o velho aqui precisa também de fazer um pouquinho, tirar um pouquinho da carga dos nossos ombros. Manel, você cospe fogo. Eu vi ainda, você produz uma matéria por dia no seu blog. Um dos últimos que você fez, você tratou de Itaipu binacional. Vem cá, a Itaipu, o que é que tem a ver o Bolsonaro mexer num contrato que não estava ainda nem vencido? Como é que é isso? E de repente está o presidente do Paraguai já respondendo a um processo de impeachment, que pode respingar aqui, né? Que não está faltando deputados que queiram também o impeachment de Bolsonaro, e povo também. Na verdade, esse renovação, porque não foi a renovação, o acordo da Itaipu binacional foi atropelado e foi colocada uma cláusula onde a energia excedente, que é muita, da Itaipu binacional, ela é vendida, né, aos países, principalmente Brasil e Paraguai. Não sei se vende para outros países da América do Sul, mas eu tenho certeza que o excedente é vendido para o Paraguai e para o Brasil. E são bilhões de reais, é muito dinheiro, o interesse é muito grande nesse excedente de energia da Itaipu binacional. E aí o Bolsonaro, junto com o presidente do Paraguai, colocaram uma nova cláusula, né? E nessa nova cláusula, aqui no Brasil, eu não sei como ficaria no Paraguai, mas no Brasil dava todos os direitos a uma empresa do clã Bolsonaro, a Leros, uma empresa do clã Bolsonaro, né? E são bilhões de reais envolvidos nessa história, né? Então teve problema no andar da celebração do acordo, porque me parece que a empresa Leros, a empresa da clã Bolsonaro, tinha se comprometido a comprar 13% da energia excedente. Aí quando veio o contrato para ser assinado, estava 18%. Aí o responsável pelo lado do Paraguai falou: eu não posso assinar isso, que a gente acertou que era 13%, não é 18%, né? Bom, em resumo, hoje o presidente do Paraguai, Mário Benítez, presidente do Paraguai, ele e seu vice-presidente estão ameaçados de impeachment. O povo foi para as ruas revoltado, né, com essa falcatrua, né, escondida, porque estava nos bastidores, e lá o povo já foi para as ruas e existe a ameaça de impeachment do presidente e do seu vice. E aqui no Brasil, até agora, a grande imprensa não falou nada. Interessante, Soriano, que o Bolsonaro, ele tem uma das coisas que ele desafia a sociedade, né? Ele fala assim: me chama de corrupto. Então, ele fala isso assim, desafiando a sociedade. E está aí, se for investigado, a gente vai descobrir não uma, mais uma corrupção ligando o governo Bolsonaro. E o que é pior, não é só a clã Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, é também ao partido que ele faz parte, ao PSL está envolvido. O Major Olímpio
senador de São Paulo pelo PSL. Ele está envolvido nessa falcatrua de Itaipu através do seu suplente, né? Quem intermediou, um dos que intermediaram essa falcatrua na Itaipu é o suplente do senador Major Olímpio. Então a gente espera que, assim como no Paraguai, que o povo está lá investigando, ameaçando de impeachment, pode ser que não dê nada, mas aqui no Brasil, tudo bem que não deu o impeachment do Bolsonaro, mas tem que ser investigado, né? Porque isso é um escândalo de bilhões, né? E está lá a clã Bolsonaro envolvida, e também descobrimos que essa empresa Leros, aí também a gente tem que buscar os jornalistas especializados, está envolvido na história do nióbio. Ela é uma das empresas que explora o nióbio no Brasil. Nossa, mãe. Manel, e sobre Petrobras? Você faz questão de vestir a camisa. A nós que fomos da empresa, a gente, quando perguntava onde é que você trabalha, a gente não dizia só que trabalha na Petrobras, ou que era empregado da Petrobras, a gente dizia, eu sou da Petrobras. A gente continua sendo da Petrobras, né, Manel? Com certeza. Eu te parabenizo para sempre fazer questão de vestir essa camisa, que é muito bonita. E essa não é do pessoal de escritório, é o pessoal do campo mesmo, né? Da plataforma, principalmente. E você trabalhou efetivamente em refinaria. Trabalhei em refinaria e na sede da companhia. Qual foi a refinaria que você trabalhou? A refinaria foi a Replan, refinaria do Planalto de São Paulo. Está entre as 8 também no rol que eles estão ameaçando entregar covardemente, corruptamente, né? Eles já recuaram de algumas refinarias, entendeu? Não sei se essa. Eu sei que recuaram da de São José dos Campos, né? E a Replan também, porque essas duas elas abastecem os principais aeroportos de São Paulo. E a gente sabe que São Paulo é o pulmão da economia brasileira, né? Então a gente vai deixar de fornecer o querosene de aviação para aqueles aeroportos que têm um movimento intenso para entregar para uma empresa estrangeira, né? Então, Soriano, você falou. Então, não é só você, Francisco Soriano, que tem orgulho de ter trabalhado décadas na Petrobras, e o Emanuel, né? Até a retirada da Dilma do governo, né, que foi em cima da Petrobras, a maioria dos jovens brasileiros, o sonho deles era trabalhar na Petrobras. Não era o Soriano Emanuel. O sonho da maioria dos jovens até vinha a Lava Jato, né, que agora a gente descobriu que não é Lava Jato, que é Vaza Jato, né? A gente está descobrindo através do... Esse termo você já vinha usando no seu... Eu já usava, Vaza Jato. Mas é aquela escola... 5 anos atrás. Santo de casa não faz milagre, não é isso o ditado? Eu acho que faz, Manel. É a sementinha vem de lá. Eu sei, eu cheguei a escrever um livro. Você foi o primeiro para botar a cara na vidraça e escrever o livro A Outra Face do Juiz Sérgio Moro. Não, e que foi casa cheia no sindicato o dia que foi lançado. Faltou livro. Faltou, exatamente. A editora só mandou 100 livros e você estava presente. E você quase que sempre me prestigiando. Com certeza. Quase que ia preso antes para não lançar o livro. Fui intimado 3 vezes, 2 vezes pelo Ministério Público Federal, a pedido do Moro, e a 3ª vez pela Polícia Federal subordinada ao Moro. A primeira intimação foi às vésperas do lançamento do livro, mas eu tenho até um artigo no meu blog que diz, mas o livro saiu. Mas então eu queria dizer que aí a gente... 5 anos de Vaza Jato, manchando o nome da Petrobras, né? Quando pessoas como Soriano e dezenas de milhares de trabalhadores que participaram da fase mais rica da Petrobras. Qual foi a fase mais rica da Petrobras? Foi o desenvolvimento de tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal, a maior descoberta de petróleo do mundo contemporâneo. Não é pouca coisa, não. Os Estados Unidos estão de olho no petróleo da Venezuela e no petróleo brasileiro, no pré-sal. E agora, o senhor Bolsonaro, o presidente, o Jair Bolsonaro, que quando era deputado federal,
ameaçou fuzilar o Fernando Henrique no programa do Jô Soares, né? Dizendo, o Jô Soares usou até um termo gaúcho, como é que é aquele termo gaúcho? Aí falou, bah, não sei o que. A Alessandra ali é gaúcha. É gaúcha? Como é que é? Tchê. Não, bah, você vai fuzilar o Fernando Henrique, mas tem que fuzilar. Ele está vendendo as estatais e as nossas áreas petrolíferas. Bolsonaro. E hoje ele faz igual ou pior, Soriano. Ele vendeu o caixa da Petrobras, que é a BR. Vendeu a BR Distribuidora. Não está lá de dedo. Quer vender metade das refinarias da Petrobras e quer vender o pré-sal. A maior descoberta que os funcionários da Petrobras, a gente tinha que estar recebendo um prêmio, congratulações, né? Porque nós fizemos parte dessa equipe, né? Que desenvolveu tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal. Mas não, estamos sendo punidos. Mas a área do pré-sal é uma das principais áreas que se chama seção onerosa, que possui no mínimo 15 bilhões de barris de petróleo, vão ser vendida. E pasmem, você que está me ouvindo, pasmem, eles vão vender a seção onerosa que possui no mínimo 15 bilhões de barris de petróleo, e o governo Bolsonaro, segundo a imprensa, espera conseguir 100 bilhões de reais na venda da seção onerosa, que vale no mínimo, eu, Emanuel Cancela, aqui estou dizendo, com barril de petróleo a $50, o barril vale no mínimo 800 bilhões de dólares. Eles vão vender por 100 bilhões de reais. Eu digo que estão vendendo uma frota de BMW a preço de um Fusquinha, né? E o que é pior, para concluir o raciocínio, o que é pior, com aval do Tribunal de Contas da União e o STF, que o seu pleno deu poderes para a Petrobras vender qualquer ativo. Olha, que me perdoe, eu não acredito que ninguém faça isso de graça. Eu não acredito que os ministros do TCU, que os ministros do STF, né, se tivesse uma frota de Fusquinha deles, uma frota de BMW deles, eles venderiam ao preço de um Fusquinha, né? E estão fazendo isso com a Petrobras. Olha, a Embraer, que era um ganho tecnológico muito grande, que um handicap nacional, né, acumulado ali, tecnologia, foi vendido pelo mesmo preço com que venderam o nosso Copacabana Palace. 5 bilhões de dólares, de reais. O escárnio, né? Essa comparação de ativos, quem fez, eu tenho muito cuidado com autorias. Foi o Ciro Gomes que numa palestra citou isso. Você vê o descalabro, o saque, a rapinagem. Não, e tem o trabalho de corsários que estão fazendo, na verdade, com o Brasil. Então, se a Embraer foi vendida ao preço de Copacabana Palace, né, em comparação, eu vou te dar um exemplo. Eles venderam da Petrobras NTS, que é os dutos do Sudeste, é os dutos mais estratégicos e mais lucrativos da Petrobras. E não precisa ser inteligente para concluir isso, porque é o duto que alimenta a região sul-sudeste, que é a mais rica do país, né? Então, esse duto que foi construído por décadas, e a gente que trabalha na Petrobras sabe das dificuldades de implantar aqueles dutos, das desapropriações, de comprar as áreas, de não colocar em áreas perigosas os dutos. Quer dizer, um investimento bilionário foi vendido. Os dutos do NTS, né? Os dutos do Sudeste foi vendido com aval do Tribunal de Contas da União. E sabe o que está acontecendo? Em 3 meses, em 6 meses de uso, a Petrobras agora, ela paga o aluguel para usar aquilo que era dela. Então, em 6 meses, a Petrobras pagou 1/3 do que ela vendeu, o STS. E em 18 meses, isso é um estudo que a IPET fez, em 18 meses de pagamento de aluguel, gastou o dinheiro todinho que a gente ganhou vendendo
o NTS, os dutos do Sudeste. E o Tribunal de Contas da União disse que é positivo o negócio. E o STF autorizou o governo Bolsonaro, né, que queria fuzilar o Fernando Henrique, a vender qualquer estatal sem licitação e sem passar para o Congresso Nacional. Que me perdoe, mas qualquer cidadão da rua ali vai dizer, aí tem maracutaia. Ninguém faz isso de graça, né? Então é com muita tristeza que a gente está vendo o país ser entregue, né? E as pessoas morrendo nas portas dos hospitais porque não tem dinheiro. E um assunto puxa outro, Manel. A gente trazendo para o dia de hoje, hoje de manhã, toda a nação brasileira e o mundo, porque o Lula é um cidadão do mundo e ele já é um homem da história do Brasil, foi surpreendido com a decisão da mesma juíza perversa, fascista, né? A juíza Lebos, né? A mesma que, sem ler o processo de Lula... do copia e cola? Ela copiou toda a sentença e condenou ele sem maiores delongas, que ele seria, então, transformado num preso comum e enviado para uma penitenciária, né? De São Paulo. De São Paulo. Eu queria sua avaliação disso daí, Manel, que você... Não, Soriano, na verdade, a sociedade estava esperando uma decisão da Justiça sobre o ministro Moro e o procurador Dallagnol. E a gente até achava que, diante das inúmeras denúncias apontadas pelo Intercept Brasil, das inúmeras denúncias vergonhosas de coisa de ladrão de galinha, né? Porque o Dallagnol, ele dava palestra remunerada para a empresa que estava sendo investigada pela Lava Jato. E no final não deu nada a investigação sobre a empresa e ele recebia dinheiro dessa empresa e fez mais, botou o Ministério Público para comprar material dessa empresa, né? Pois então o Conselho da OAB recomendou tanto ao Moro como ao Dallagnol que ele se afastasse dos cargos públicos para que o julgamento deles fosse transparente, que não se usasse a máquina, né? Então, mas muito pelo contrário, eu não tenho dúvida, Soriano, que essa transferência, porque veio da Lava Jato, essa transferência tem o dedo do Moro e do Dallagnol. Essa transferência que me lembrou um caso da Petrobras, que você também viveu isso. Eu tenho certeza que eles recuaram da transferência do Lula hoje, para botar ele no meio dos bandidos perigosos lá em São Paulo, porque a opinião pública botou a boca no trombone. E você lembra quando eles quiseram no governo Fernando Henrique mudar o nome da Petrobras para Petrobras? Foi uma insurreição. O povo... Então eles recuaram do Petrobras. Como hoje recuaram que até o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, foi contra essa decisão. Assim que pegou todo mundo, né, de calça curta. Entendeu? Porque os advogados do Lula, nem o Lula, estavam pedindo transferência para São Paulo, né? E eles estavam esperando que o Lula, depois de 500 dias como preso político, sem nenhuma prova, a opinião brasileira e a opinião mundial esperava uma liberdade do Lula, né? A progressão da prisão dele, já tem direito à progressão, não é nenhum favor. E eu nem sei se ele vai querer mandar ele cumprir a pena em casa, com tornozeleira, como eles fizeram para os maiores bandidos da Lava Jato. Os maiores bandidos da Lava Jato estão em suas casas, em verdadeiras mansões, construídas com dinheiro público. E eu vou nominar eles aqui. Quem são? O Fernando Baiano, operador do PMDB. Youssef. O Alberto Youssef, o doleiro, que foi condenado a 84 anos e está na sua casa. O diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, né? E também o lá da Transpetro, o Sérgio Machado. Esses 5 aí, os principais, estão em suas casas, né, de forma muito estranha, porque foi logo de cara.
Tem gente ali que nem cumpriu pena, já foi para casa. E o Lula está preso sem nenhuma prova, né? Contrariando a opinião pública mundial. E agora ele vem com essa história de querer transferir o Lula. E nós estamos esperando. E o Moro da Lagnol vão ser afastados? Vão ser presos? Ou não vai acontecer nada com eles? Né? Então, a justiça, eu escrevi um artigo hoje, antes de vir para cá, escrevi. Quando a gente pensa que a justiça chegou ao fundo do poço, vem mais lama. Vem mais lama, né? Porque eles odeiam o Lula, um dos motivos que a justiça, que a dona Lebos, que o seu Fux, principalmente, odeia o Lula, sabe por quê? E o seu Bretas, aqui do Rio de Janeiro, porque o Lula acabou com a farra do auxílio moradia. Né? O Lula, ele não acabou com o auxílio moradia, ele determinou que só teria auxílio moradia aqueles juízes que trabalhassem em comarca onde ele não tivesse casa própria. Porra, não tem nada mais justo que isso. E o ministro Luiz Fux foi e derrubou essa lei do Lula e mandou pagar para todo mundo, independente se tem residência ou não tem residência. E até ficou muito ruim para o Luiz Fux, porque ele é pai da juíza mais nova do Rio de Janeiro, né? E ela recebe auxílio moradia, no mesmo jeito que o Bretas recebe 2. Ele da mulher, porque embaixo do mesmo teto. E o Fux recebe auxílio moradia, ele legislou em causa própria, e a filha dele também recebe auxílio moradia, né, tendo mais de um imóvel no Rio de Janeiro, na comarca em que labrou. O auxílio moradia, qual é o valor hoje? É quase 5 mil reais. Quase o teto, ou é o teto do que paga o INSS. Isso é uma vergonha. Manuel, eu também quero passar para você, que é advogado, você passou no concurso da OAB e o Moro tentou 5 vezes o concurso da OAB, segundo o advogado do Lula, ele não passou. Eu queria de você uma palavra sobre o seguinte: o Bolsonaro ficou irado porque o Santa Cruz, em nome da OAB, não aceitou que se fizesse uma devassa no advogado que defendia uma causa, né? E quis que esse advogado que estava defendendo o suposto esfaqueador de Bolsonaro, e isso é uma coisa extremamente confidencial. Quanto é que o advogado está cobrando, quanto está recebendo, porque então você tem que perguntar quanto o promotor está recebendo para acusar. Você tem que perguntar também ao juiz quanto ele está recebendo para condenar. Como é que é isso? Não é? Então, eu queria uma palavra sua sobre esse problema também do Santa Cruz. Aí ele ataca o Bolsonaro de uma baixaria, de uma covardia, né? Ataca a memória do pai, que é um desaparecido político. Segundo o delegado Guerra, o pai dele teria sumido com o corpo, sido incinerado aqui num dos campos, né? Num dos fornos lá em Campos, de uma usina de produção. Desapropriada pelo Ministério da Agricultura e entregue aos sem terra. Desapropriada legalmente. E o vingativo, né, que ele é... Lá funcionava um forno. É difícil até falar, um forno humano, onde as pessoas eram cremadas, né? Ilegalmente, né? E ninguém sabia, isso foi descoberto anos depois, né? E o delegado, que agora está sendo processado, tem um vídeo que ele revela a lista das pessoas que ele cremou, né? De forma... não é uma cremação legal, a pessoa morreu, não. Ninguém sabia do paradeiro do Fernando Santa Cruz. Aí aparece o delegado falando a lista de pessoas que foram cremadas lá nessa tal fazenda, em Macaé, se eu não me engano, né? E cita o nome do Fernando Santa Cruz. Né? Me parece que no livro Tortura Nunca Mais, o Fernando Santa Cruz é dado como desaparecido, não é isso? Isso. Ninguém sabia do paradeiro dele. Aí o Bolsonaro diz, olha, como é o nome dele, o primeiro nome do presidente da OAB?
Felipe Santa Cruz, se o senhor quiser saber o paradeiro do seu pai, eu sei. Bolsonaro falou isso. Depois recuou, porque nem o livro Tortura Nunca Mais, que a gente conhece. O livro, conhece a autora, uma das principais, né? Faz uma pesquisa, né, nacional e até internacional e não sabia o paradeiro do Fernando Santa Cruz, que minha gente era um funcionário público aos 23 anos, veio no Rio de Janeiro, no Carnaval, tinha um filhinho de 2 anos, chegou aqui, ele era de São Paulo, chegou aqui, foi visitar os amigos, saiu, nunca mais voltou. Como é que pode? E a gente achar que isso é natural. Parece que a família... O Bolsonaro acha que isso é normal, gente. É família pernambucana, mas deixa eu só te dar um mote aqui de meio minuto. E para derrotá-los, a gente deve amar até os dentes. Armar? Amar. Que é Lulinha, paz e amor, né? Amar até os dentes. Não, a gente não pode ter ódio no nosso coração, de jeito nenhum. Né? A gente tem que se inclamar pela justiça, né? E as pessoas têm que pagar pelos seus erros, mas o ódio no coração não faz bem a ninguém. Né? Nós temos que ser tolerantes, mas também nós não podemos ser negligentes, não podemos ser passivos, e até porque, lembrando aquele nosso companheiro comum, que já foi por Oriente Eterno, que diziam que eles apostam na nossa covardia. Né? E nós não podemos ser covardes. Nós temos que denunciar, botar a boca no trombone, né? Porque, infelizmente, a justiça não vai vir dos palácios, não vai vir do STF, a justiça brasileira, tanto para o Lula como para os trabalhadores, para todo o nosso povo, para a questão ambiental, para todas as questões que estão nos incomodando, essa justiça não vai vir dos palácios, vai vir das ruas, eu tenho certeza disso. E não vamos soltar nossas mãos, né, Manel? E ninguém larga a mão de ninguém. TV Comunitária, Canal 6 da NEST, e aqui foi mais uma edição do Núcleo Sindical. Transmitimos também online tvcomunitaria.rio. Obrigado a você que nos acompanhou.